Fala, Tilista, como é que você tá por aí? Tudo certo? Espero que tudo seja ótimo aí contigo. Alex Sanches aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, cara, eu separei o meu primeiro react aqui para vocês de um conteúdo que eu acho assim, cara, fabuloso, de verdade. Eu vi esse vídeo pela primeira vez, acredito que há cerca de uns 10 meses atrás, alguma coisa assim. Esse vídeo ficou muito marcado para mim, porque ele traz algumas coisas realmente valiosas quando a gente fala de rotina de estudo para violoncelo, e especialmente aquecimento, tá? É um vídeo, né, de um solista muito famoso, assim, Johannes Moser, e assim, cara, esse cara é brutal, assim, é um violoncelista, cara, assim, de primeira prateleira, tá? Literalmente. Eu, particularmente, eu classifico da seguinte forma, tá? Eu classifico como violoncelistas, né, como bons intérpretes e solistas. Então você tem ali os violoncelistas de modo geral, que são as pessoas que simplesmente tocam violoncelo, e eu me incluo nessas pessoas. Você tem os bons intérpretes, são pessoas assim que tocam muito bem, assim, sabe, estão num nível realmente altíssimo, fazem solos e etc, mas eventualmente não possuem uma carreira de solista. E os solistas, né, que são assim os caras, assim, tipo, do mais alto nível, são os caras que, homens e mulheres, né, que possuem ali assim o repertório mais sofisticado do violoncelo e estão aptos assim para tocar, né? Estão aptos e acostumados a fazerem solos assim frente a orquestras pelo mundo todo, tá? Esses são os solistas. Existem violoncelistas que são bons intérpretes e que são solistas também? Existem sim. Beleza? E na real, o que acaba diferenciando, né, esses bons intérpretes de solistas é basicamente o preço a se pagar ali, a carreira pela qual muitas vezes eles optaram por seguir, tá? Porque você tocando frente à orquestra, muitas vezes você tem diversas vantagens, né, como a segurança de você ter um lugar fixo para trabalhar e etc, né? E muitas vezes quando você vai ali atuar como um solista, o que acontece é que paga-se um preço muito caro também, no sentido de que você tem que estar sempre viajando, né, correndo de um lado para o outro, faz com que você tenha menos tempo para sua família, etc. Então, assim, tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? É o que eu sempre falo. Muitas vezes muitos violoncelistas querem ter o nível de um solista e querem atuar como um solista. Eu falo, sensacional, maravilhoso, tal. Só que é complicado, é uma coisa assim que é difícil de conciliar, de lidar. É essa rotina de viagens, muito estudo mesmo e tudo mais, né? Então, muitas vezes você ser um bom intérprete acaba sendo mais interessante. Mas enfim, vamos ao vídeo, tá? Vem aqui para a tela do meu computador e a gente vai reagir. Muito importante, esse vídeo está em inglês. Eu não legendei esse vídeo porque o tempo aqui, né, que eu tenho à disposição para poder gravar esse vídeo hoje está um pouco curto. Então, para legendar esse vídeo completo ia demorar um tempo considerável, tá? Coloquemos assim. E então, por conta disso, eu vou ouvindo e vou traduzindo para você aqui, tá? Tudo que ele for falando e as coisas que forem relevantes aqui. Ok? Bola para minha tela e vamos lá para um vídeo então do Johannes Moser falando aqui sobre a sua rotina de aquecimento. Então a gente vai ter acesso a uma rotina de aquecimento de um solista, tá? Alguém de primeira prateleira, tá bom? Vamos lá então, bora! Okay, so what is really important to me is to warm up the upper body first. So I do shoulder, how do you say shoulder roll? Então aqui ele já começa falando, né, que o que é importante para ele é ele aquecer a parte de cima do corpo aqui, né, the upper body, né, e aí ele fala sobre esse exercício, né, que na verdade ele não sabe o nome, ele fala assim, como que é o nome disso aqui, né, exercício para ombro e tal, e aí a pessoa que tá ali fala é shoulder rolls, né, tipo, que são essa rotação aqui, né, esse exercício de rotação de ombro, tá? Interessante, né? Eu, particularmente, eu confesso pra você que eu não faço, tá bom? Quem sou eu, obviamente, para me comparar com esse cara aqui? Mas, assim, eu confesso pra você que eu não faço esse tipo de exercício físico, né? Como já até mencionei em um outro vídeo, para poder me aquecer para tocar, tá? Eu busco me aquecer de outras formas. Like this. I also do, I try to open this up, so I do stretching like this, and that usually cracks this open. I go like this. It shouldn't crack, but Aqui ele comenta, ele fala aqui sensacional. Ele fala assim, ó, o que eu busco é abrir, né, ter essa expansão torácica aqui, né, para
Acho que, sei lá, para se sentir mais à vontade no instrumento, né? E para não ficar com o ombro tenso aqui também, né? Com aquele quadro de cifose, que é quando a sua caixa fica fechada assim para frente, né? É interessante. E aí ele comenta aqui, ó, essa parte é bem engraçada, né? Que ele fala assim, geralmente eu faço esse tipo, né, de alongamento, ele eleva os braços e tal, e aí quando ele faz para trás, ele fala assim, isso aqui é it shouldn't crack, né? Isso aqui não deveria estalar assim, né? Unfortunately, it does. I try to stretch the shoulder out, just because this muscle usually tenses up and we tend to. Interessante. Ele fala que ele faz esse exercício aqui de alongamento porque esse músculo aqui, né? Eu não sei se ele está falando do deltoide, né? Que é o ombro em suas 3 porções, né? Frontal, medial e posterior. Enfim, eu não sei exatamente qual que é o músculo que ele cita aqui, tá? Mas ele fala que se ele não faz isso, ele tende a ficar muito tenso aqui, né? Com o trapézio tenso. Alguma coisa desse tipo. Like this, so once I stretch this, my shoulders fall down. Aí olha só que legal. Por isso que é tão importante você conhecer o seu próprio corpo, né? Ele fala aqui que quando ele faz isso, os ombros dele abaixam, né? E aí ele fica mais relaxado, né? Para poder tocar. It would be also really important to warm the rest of the body, so I think jogging is really great in the morning. Olha só que legal, ele comenta aqui que seria muito bacana, né, você aquecer todo o resto do corpo. E aí ele fala que jogging, né, que caminhada seria uma coisa interessante pela manhã, né? Então assim, essa é uma das coisas, cara, que eu mais vejo violoncelistas negligenciando, cara, assim, sabe? A saúde com o próprio corpo, de você ter uma rotina de atividade física que seja de fato interessante, né? Sabe, assim, você ir pra academia, você fazer uma caminhada, né? Principalmente o cardio, porque, cara, se você não tiver uma boa condição cardiorrespiratória, como é que você vai tocar por muito tempo? Você vai se cansar, você não vai aguentar o tranco, assim, sabe? Então, bem interessante, assim. E você vê que o cara tá alinhado, o cara tá fit aqui, né? An elliptical when you have something like that. Ele fala, por exemplo, um elíptico, né? Se você tem à sua disposição, nas academias você encontra esse tipo de equipamento, né? You know, doing any form of yoga. Alguma forma de yoga, né? Mais uma vez, ó, com relação a essa questão da respiração. To have your body warmed up when you get to the instrument. Para que você tenha o seu corpo alinhado, né? Quando você vai tocar o instrumento. E aí ele vai pro violoncelo de fato. Now, the first thing I do when I start practicing is I want to get the control of my fingers again. So. Aí ele fala que a primeira coisa que ele faz quando ele vai para um instrumento, ele quer ativar, digamos assim, o controle dos dedos dele do instrumento. Então ele faz 2 exercícios de forma simultânea, como você está vendo aqui na sua tela, né? Ele faz um exercício ali, né, para mexer nos calos. Eu já conheço esse vídeo, né, como eu mencionei para você. Então ele fala para ativar os calos e principalmente o controle de arco aqui, né? Esse exercício é muito bom, cara. I walk down. Ah lá, ele vai descendo. The bow, and at the same time, I warm up my calluses, the left hand. That way I save time. Ele comenta que fazer os dois simultaneamente é uma forma dele ganhar tempo. Another good exercise is to fixate your wrist with the hand. Just do movements like this. So isolating the wrist movements. Olha só que legal. Esse exercício aqui é muito interessante, né? Ele segura o punho com a outra mão para isolar o movimento do braço, para você não mexer o braço junto. E aí ele faz isso aqui justamente para ter essa mobilidade de punho, porque de fato a gente utiliza isso, né? Muitas vezes, sei lá, você quer iniciar uma música rápida, né? Você só dá um toque assim, tan, 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 né? Ali no arco, é um golpe de arco, né? Que é mais do que um golpe de arco, é um golpe de punho, né? Você faz esse movimento. Então, é muito importante você isolar isso aqui, né? Da forma como ele faz, para que você tenha essa mobilidade de punho. Bem interessante. So once you've done that, I usually start with open strings. E aí ele fala que uma vez que ele faz isso, ele começa com open strings, né? Que seriam cordas soltas, né? Cordas abertas, da forma como eles chamam na forma literal, né? Então, com cordas soltas. And I try to combine that with exercises like crescendo or diminuendo. Ele fala que ele gosta de combinar, né, o aquecimento ali com as cordas soltas
com crescendos, né, com crescendo, né, e com diminuendo, né, ali, né, com você começa fraco e vai pro forte, depois você começa forte e vai pro fraco, né? Só que aqui tem um ponto muito interessante que você vai gostar de ver. Olha só que bacana, ele começou piano no talão e tocou forte na ponta, e depois ele vai fazer o inverso, né? Ali do arco, né? Pelo menos. Ele começa forte na ponta e termina piano no talão. O que isso traz pra gente, né? De informação interessante? É mais difícil você tocar forte na ponta. Porque na ponta, obviamente, você tem menos peso. Você não tem o talão e você não tem o peso da sua mão, né? Então essa é uma das coisas, assim, que muitas vezes, quando o violoncelista vai tocar uma peça que exige isso, ele não tem gás para tocar, ele não tem braço para tocar, porque cansa muito se você não estuda, né? E o aquecimento do cara é isso aqui, bem interessante. Tá? É uma coisa que você também pode incluir eventualmente na sua rotina de estudo como aquecimento, tá? Olha lá, piano. Of course, the other way around as well, so that E aí ele faz o inverso também, tá? play mindlessly open strings, but I try to bring them into a form right away. Ele comenta que ele poderia fazer de qualquer forma, tal, mas ele gosta, né, de misturar esse tipo de exercício. I do trill exercises, usually with a metronome, so I put a metronome to 60, and then I do rhythmical trills. E aqui ele fala que ele faz, né, esses exercícios que nós chamamos aqui, pelo menos eles chamam, né, de trills, né? Aliás, de drills, que seriam esses exercícios mais mecânicos, digamos assim, né? Apenas de aquecimento. E ele fala que ele coloca o metrônomo a 60, né, para fazer esses drills. Ele coloca ali o metrônomo a 60 e ele vai fazendo, né? Ele vai aumentando a velocidade conforme ele vai se aquecendo ali. Mas isso aqui é bem interessante para você ter essa ativação, né, ali dos dedos, tal, antes de você de fato começar a tocar, beleza? Aí você tem as subdivisões, né? That way I have flexibility when I want to trill. Then I also do crescendo and diminuendo trills. Acho que quando ele tá falando, tipo, dos trills, acho que ele tá falando de realmente trill, né, no sentido de ser treinado, né? Acredito que seja isso, tá? Mas o ponto interessante aqui é que ele falou, né? Ele gosta de mesclar isso, esse tipo de exercício, com os crescendo e os diminuendo, né? Eu tô colocando dessa forma aqui, não sei exatamente o termo que seria em português, pra ser sério, quando eu começo a falar inglês e português ao mesmo tempo, eu geralmente me embanando. Mas acho que você sacou aqui, né? Então ele utiliza o mesmo exercício de arco lá para poder misturar, né, ali com os exercícios de treinado que ele vai fazendo para poder se aquecer. Then I do vibrato exercises, same thing like with a trill. I try to put the metronome to 60 and do rhythmic. Isso aqui agora é ouro, cara. Esse exercício me ajudou muito a melhorar o meu vibrato, cara. Olha só, ele fala que ele faz a mesma coisa com o vibrato, ou seja, ele coloca o metrônomo ali a 60. E eu não sei se você sabe, mas alguns violoncelistas defendem a tese de que para que você tenha um vibrato bonito, o seu vibrato precisa vibrar 3 vezes por tempo, né? Eu conheço violoncelistas que discordam disso, né? Que eles seguem meio que aquilo que a música pede, tá? É uma forma mais humana de você vibrar, tá bom? E eventualmente isso vai ser, sei lá, em algumas músicas você vibrar 3 vezes por tempo, etc, assim, sabe? Pra ser sério, eu gosto de seguir essa métrica, às vezes não, nem sempre eu consigo fazer também certinho, se a música é muito rápida, eu também tenho alguma dificuldade nesse sentido, mas isso aqui é bem interessante, especialmente para você estudar, né? Porque você pode fazer ali um mero cromatismo, uma escala cromática ali, né? Você tocar com todos os dedos em sequência, até mesmo na primeira posição, e o ideal é que você treine vibrato em todas as posições, quanto mais para cima tende a ser um pouco mais difícil, especialmente na meia posição, tá? Mas isso aqui é bem interessante. Ele fala que ele coloca o metrônomo a 60 e ele vai fazendo, né, esses exercícios de vibrato. Olha só que legal, olha só como é que ele faz, como fica bem aparente o vibrato lento. Vibrato exercises.
vibrato, crescendo, diminuendo. E aí depois ele mescla de novo. Vibrato com o crescendo, né? E o diminuendo. After that, I do my first scale, which is usually a C major. And so on. I'm not gonna indulge in that right now. Ele fala que depois disso ele faz a primeira escala, né? Que usualmente é a de Dó maior, né? E aí ele fala assim, beleza, e aí ela continua, não vou fazer tudo e tal. Then I take an exercise from the book of Feuillard. E aí ele fala que ele, depois disso, aí ele vai pro Feuillard. Cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ouro pro violoncelista. Tipo assim, cara, na moral, se esse vídeo não merece seu like, eu não sei mais o que merece, cara, de verdade. Deixa um like aí, meu. Which is doing every shift possible. Que basicamente, né, dentro do Feuillard, tipo assim, a ideia dele é trabalhar todas as mudanças possíveis. Só que, cara, eu te falei, eu te avisei, esse vídeo aqui tem ouro, se liga, se liga. And Feuillard only writes these exercises for the register here. Olha só o que ele fala. O Feuillard só cobre esse registro que ele está mostrando, ou seja, vou colocar assim, vai, 3 quartos ou 2/3, né, do espelho do violoncelo. Olha essa sacada que ele dá aqui, especialmente se você já é um violoncelista um pouco mais avançado. Olha isso aqui. So what I'll do, I'll put the exercise in the upper octave as well. Ele fala que ele transfere os exercícios iniciais do Feuillard para uma oitava acima, entendeu? Para a região mais aguda do instrumento. Então você tem, tipo assim, exercícios infinitos. Porque o Feuillard, ele só cobre, de fato, se não estou enganado, até a 7ª posição, mas não tem necessariamente capotasto, né? Até tem ali nas escalas, né? Quando você vai fazer na parte do Feuillard, tem a parte, né, das escalas que você tem ali o uso do capotasto. Mas, assim, isso aqui é sensacional, porque você pega todos os exercícios de mudança de posição e você pode simplesmente transcrevê-los e fazê-los uma oitava acima. Olha isso aqui que top. So let's say it's the shift of the first to the third position. Então ele fala assim, vamos dizer que eu tenho aqui um exercício da primeira posição para a terceira posição, e ele está demonstrando. E acho que ele vai falar aqui, né, que você consegue fazer isso aqui uma oitava acima, e acho que vai demonstrar também. Vamos ver. I'll put that in the upper octave. Sensacional. What is really important in my warm-up is that I take care a lot of the upper register. Olha só que bacana. E aqui ele fala, né, como você viu, ele demonstrou, né, uma oitava acima ali e tal, na região mais alta, né, do instrumento, né, que é a mais baixa fisicamente falando, mas é a mais alta em termos de altura musical, né, é mais aguda. Quanto mais baixo, mais grave, quanto mais alto, mais agudo, tá? E aqui ele fala que o que é muito importante para ele é que realmente ele trabalhe, né, nessa parte mais alta sonoramente falando do instrumento, ou seja, na região mais aguda, tá? Porque o cara é um solista, ele tem que estar assim, cara, super à vontade em tocar ali na parte mais aguda, né? Essa é até uma coisa muito interessante, né? Muitos violoncelistas acabam tendo medo do uso do capotasto, acabam tendo medo de tocar nas partes mais agudas, etc, cara. Quando na verdade, assim, você só tem mais afinidade de tocar na primeira, na quarta posição, porque são posições que você passa mais tempo lá. Então, se você se acostumar a tocar cada vez mais na região aguda, cara, naturalmente você vai ficar super à vontade lá também, não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Because usually that is a little bit terra incognita. People are really afraid of this register, and actually they shouldn't be, because it's the same thing down here, just a little more. Olha só que interessante, ele fala que usualmente as pessoas têm medo daquela posição, porque ela parece ser uma incógnita, né? Quando na verdade ela é a mesma coisa da primeira posição. Tipo assim, é a mesma... Eu vou dividir o espelho em dois, tá? Então, a segunda parte é a parte mais aguda e a primeira parte é a parte que usualmente nós tocamos, que é a parte de cima aqui, beleza? Do espelho. Então, ele fala que, assim, que as pessoas ficam com medo, mas é uma coisa assim que não tem sentido. Porque a segunda parte, a parte de baixo do espelho,
é basicamente a mesma coisa que a parte de cima, só que mais aguda, só isso, entendeu? Mas é a mesma coisa. So there is no need to be afraid of it. And I think by actively including the upper register in your practice, you will actually gain more confidence. E ele fala que assim, que se você inclui regularmente essa segunda parte do espelho, né, a parte mais aguda nos seus estudos, naturalmente, cada vez mais você vai ter mais confiança e menos medo de tocar lá. Simples assim. Cara, isso aqui é mentalidade, sabe assim, cara? É uma das coisas assim que, putz, quando eu vejo, né, muita gente às vezes comentando, falar assim, ah, não, mas ali é difícil. Mas por que que é difícil? Já contestou isso? Por que que é difícil? Talvez porque você não estude essa parte, só isso. Então ela parece mais difícil do que na real é, entendeu? É uma questão de prática. Da mesma forma como você praticou a primeira parte do espelho, digamos assim, as primeiras posições ali e tal, se você praticar aqui vai sair também. Then I do my first double stops, which are thirds. E ele fala, né, que e aí depois dele estudar esses exercícios do FEA e etc, aí ele vai de fato, né, para double stops, né, que seriam cordas duplas, tá? E ele começa com as terças. Then when I do a second round of thirds, I include the fourth. E aí ele vai para as quartas. To find more stability in my hand. Para ter mais estabilidade na mão. Afinação perfeita, né, cara? That way I'm not just practicing single notes, but I'm practicing the whole structure of the hand. Ele fala aqui com o estudo das cordas duplas, ele não está estudando as notas isoladas, mas a estrutura da forma de mão, tá? Bem interessante. Then I continue to do my second scale. Let's say it's E flat major. E aí ele fala que ele vai para a segunda escala dele, né? Eu não entendi direito, B flat, não sei se é si bemol, se é si natural, para ser sincero, não estou exatamente familiarizado com o vocabulário em inglês musical, tá? Mas, enfim, acredito que seja si bemol, tá? B flat, eu não tenho certeza. Mas aí ele vai para essa segunda escala dele. And then I do all the pretty double stops, which is first I do diminished fifths. E aí ele faz, né, mais uma sequência lá de cordas duplas, tá? I do fifths. Faz quintas. Then I do fourths. E depois quartas de novo. I do sevenths, small ones. Faz sétimas. Then I do big ones. It's time to rest for the hand because usually these double stops take a lot of energy. So E aí ele fala que depois que ele faz, né, as cordas duplas, aí ele dá uma descansada, né, na mão, tá? Porque usualmente fazer cordas duplas toma bastante energia, tá? E para afinar cordas duplas de fato toma bastante energia e a mão tende a ficar um pouco mais tensionada. I think a third scale would be in order. E ele fala que para fazer uma terceira escala depois de estudar dessa forma, né, seria um pouco mais difícil. Sixth again together with the fourths. E ele faz sextas junto com as quartas depois disso, tá? Assim, são coisas bem avançadas, tá? Isso que ele tá colocando, pelo menos para mim, assim, é uma rotina realmente de aquecimento para solista, assim, sabe? Mas tem algumas coisas, logicamente, que a gente pode tirar e tentar colocar no nosso mundo ali de estudo, né? Como iniciante e etc. Mas aqui já são coisas mais avançadas, beleza? Octaves also combined with a fourth. E ele faz oitavas combinadas com quartas, né? Afinar em oitavas assim, poxa, para quem tá começando é bem difícil, tá? E esse tipo de exercício eu tô começando a fazer agora, né? Assim, então, cara, é um negócio que é surreal, assim. Mas quando você afina é uma beleza.
sure that you don't overdo it. Yeah, I mean, take rests in between these. Aí ele fala assim, sempre certifique-se de que você não faça demais, tá? Sempre descanse entre essas séries de exercícios, né? Exercises are very demanding, and you always want to have a relaxed hand so you don't force yourself into the double stops, but you can always hang into the string rather than pressing. I think. Bem interessante. Ele fala assim para você, como esses exercícios são muito, ele chama de very demanding, né? Tipo assim, eles são exercícios que demandam muito da mão. É muito importante que você tome cuidado para não pressionar a corda em si, entendeu? A ideia é que você relaxe a mão sobre as cordas de forma que elas naturalmente pressionem ali, mas sem você forçar aquela pressão nas cordas, tá? Porque senão você não vai aguentar tocar. It's really important to me. Yeah, until now we haven't really done anything for the right hand. So if you want, there is a big collection of bowings in the Fuyao exercise. Bem interessante, ele fala assim que até aqui, basicamente, ele não fez nada ainda para a mão direita, para a mão do arco, né? Mas tem uma grande variedade de exercícios que você pode fazer nesse sentido para a sua mão direita, né? Dentro do Feiá também. As well, which you could combine with your scales. For example, you do 4, or you do combined bowings. E aí ele vai dando exemplos aqui, né? É isso que eu sempre falo, assim, para as pessoas. Cara, se você tem uma dificuldade, você não precisa ficar esperando alguém te passar um exercício. Vai lá e cria o seu exercício. Quantas vezes eu faço isso, assim, sabe? De ir lá, tal, criar algum exercício para alguma necessidade específica que eu, sei lá, tenho ali, né? E aí eu vou lá e crio. Eu não fico esperando alguém me passar. Eu busco as informações e vou lá e crio. E aí ele dá os exercícios, tipo, por exemplo, das escalas aqui com o FEA, e ele vai dando exemplos aqui. Então você pode fazer, tipo, o uso ali, né? O estudo de spiccato, você pode fazer isso combinando os arcos, mesclando mais notas por arco, e por aí vai, assim, sabe? Cara, no violoncelo tudo é possível, sabe? Assim, isso aqui é muito legal. Stuff like that. And if you do all these exercises, it should take about 45 minutes. Isso aqui é interessante, hein? Ele fala assim, para você fazer todos esses exercícios, isso aqui deveria tomar de você mais ou menos 45 minutos, tá? Então, assim, para esse cara que é um solista, né, um aquecimento de 45 minutos nesse nível aqui já seria legal, tá? Eu confesso para você que eu gosto de ficar tocando ali essas coisas mais mecânicas, digamos assim, cerca de 1 hora, tá? Então, geralmente, quando eu vou estudar, normalmente, quando o dia tá legal e tudo mais, né, o que tende a acontecer na maior parte deles, eu estudo cerca de 3 horas por dia, tá? Normalmente. Quando não dá tempo, às vezes eu estudo 2 horas e às vezes já aconteceu de ter que estudar, sei lá, tipo, em 1 hora. Então, o que eu faço? Eu sigo uma das regras, né, que eu mostrei até no último vídeo, né, falando sobre como estudar, que é a regra ali das 3 partes, beleza? Dos estudos. Então, eu começo com a parte mais mecânica, né, de coisas que eu estou estudando, mudança de posição e principalmente FEA. FEA é sensacional, né? Também estou utilizando muito, assim, o método do Maldo Bruckoli, que é espetacular, assim, sabe? Nossa, tem muita coisa lá. Cordas duplas, assim, esses drills, assim, cara, tem muita coisa mesmo. Eu recomendo verdadeiramente esse método, porque ele é muito bom, tá? E depois disso, aí eu faço alguma coisa um pouco mais melódica, como, por exemplo, algum estudo do 113, e depois eu vou tocar um Bach, ou então eu vou estudar algum concerto, né, que é o que eu estou estudando agora, o famoso Christian Bach, né, que na verdade não é dele e tal, né, é o do Henri Casadeus, se não me engano. E aí a coisa vai fluindo, beleza? Então vamos lá. And you're good to go. And you've done everything that is necessary to do on the instrument. Maravilhoso. E aí o vídeo encerrou. E aí ele fala que basicamente depois disso você está pronto para ir. Você está pronto para tocar porque você fez tudo aquilo que era essencial para estar aquecido, para de fato mergulhar no instrumento. Cara, eu adoro esse vídeo, tanto é que eu tenho ele baixado aqui, diversas vezes eu vou lá e revisito ali os conteúdos para sempre me ajudar a refinar, buscando como uma referência alguém que é um grande cellista também, né? Um cara que é fenomenal,
Johannes Moser. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pô, se inscreve aí no canal, cara, dá essa moral pra gente. Curte esse vídeo também, isso aqui ajuda muito. Não custa nada pra você, também não custa nada pra mim, mas me ajuda bastante aqui, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!